A tecnologia mudou a forma como vivemos, trabalhamos e também como nos comunicamos. Mas será que ela aproximou ou afastou as pessoas? E por que o diálogo entre diferentes gerações parece estar cada vez mais difícil? Para conversar sobre esse tema, eu recebo a jornalista e professora Lúcia Búrigo. O Sala de Entrevistas está no ar. Eu já estou aqui com ela, Lúcia Búrigo. Seja muito bem-vinda ao Sala de Entrevistas. Muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Bom, esse tema, né, entre gerações, por que está cada vez mais difícil nós nos comunicarmos, Lúcia? E eu já quero emendar aqui, em cima da pergunta do tema, a gente passou muito rápido aí, né? A gente saiu das cartas, foi para o telefone fixo e num pulo para a inteligência artificial. Na tua opinião, o que mais mudou? Qual foi a grande transformação na comunicação? Bom, por partes, né? Eu penso que a questão da comunicação, ela não é só uma questão do meio, mas ela tem a ver também com uma grande mudança comportamental que a gente está vendo acontecer e, por consequência disso, uma forma de imprimir, de que essas relações fiquem mais truncadas também por conta justamente da dificuldade que a gente tem hoje de conexão. Parece uma contradição, né? Quanto mais conexão a gente tem no digital, na tecnologia, menos conexões interpessoais a gente acaba viabilizando, né? Tem muito a ver, eu acho que com a própria questão do tempo que a gente desprende para estar em função das escrolagens e da nossa interação através do digital. E, obviamente, isso acaba tolhendo a gente de qualquer possibilidade de exercitar muito mais a nossa musculatura de comunicação, né, Fernanda? Uhum. Mas acho que tem também um ingrediente aí que é justamente uma certa dificuldade, uma certa preguiça de lidar com as interações interpessoais. Acho que à medida que o tempo vai passando, a gente vai ficando mais retraído e vai se acostumando com essa coisa de que é mais fácil por um meio digital, entendeu? Então, acho que tudo isso... Então, não foi carta, não foi telefone fixo e nem inteligência artificial. O que mudou, na tua opinião, foi a forma como as pessoas se comunicam pessoalmente. Como elas se comportam. Como elas se comportam. Exatamente. É mais uma questão pessoal, relacionamentos. E o digital, na verdade, o que ele fez foi deixar isso muito mais exponencial, porque se a gente não tivesse essa velocidade toda que a gente tem hoje pelo meio, talvez a gente não tivesse percebido com tanta clareza essa nossa dificuldade, né? E eu penso que nós precisamos fazer, acho que o grande desafio que a gente tem daqui para frente é justamente no sentido de como é que a gente faz para que a gente volte a ter interações que sejam mais interessantes, mais interessadas e, consequentemente, também mais afetivas, porque acho que isso acaba complicando também a questão do afeto. Nós temos diversos canais de comunicação, né? Está cada vez mais fácil a informação, o acesso, né? Mas, mesmo assim, as pessoas dizem que está cada vez mais difícil a comunicação. A gente nunca viveu um tempo, eu acho, Fernanda, de tanta dificuldade de interação e de tanta solidão. Né? Os indicadores têm mostrado para a gente aí que, independente das gerações, estamos cada vez mais isolados, né? E não é à toa que a gente tem visto um movimento crescente no mundo de eventos, de possibilidades de oportunidade de encontro, justamente nessa perspectiva de que as pessoas possam se olhar de frente, possam conversar umas com as outras de uma outra forma, que não só através de um canal digital. Esses índices que tu fala da própria saúde mental, né? Isso também foi provocado por essa evolução, por esse boom do digital, de rede social? Não tenha dúvida. Eu acredito que assim, o grande complicador mesmo que a gente se defronta é a questão da gente estar vivendo um momento de muita complexidade, né? Qualquer pequena ação tem vários desdobramentos, cada desdobramento tem um resultado, uma consequência. Então, na realidade, o que a gente tem hoje
é um tempo de muita dificuldade até na questão do trabalho mesmo, porque, como eu te falei, se uma pequena ação se desdobra em N outras ações, isso vai te colocando num nível de ansiedade. Eu não sou uma especialista da área, né? O meu rolê, digamos assim, ele é muito mais voltado justamente para a questão da comunicação propriamente dita e como a gente pode promover conexões, mas acompanhando de perto, principalmente o trabalho que hoje a área da psicologia vem fomentando, né? O que a gente tem visto acontecer, principalmente dentro de instituições como a própria BRH, eu participo ativamente do movimento aqui no Sul Catarinense. Associação Brasileira de Recursos Humanos, né? Que tem sido, digamos assim, uma grande alavancadora dessas discussões a respeito do bem-estar no ambiente de trabalho. A gente observa claramente, né, de que essa complexidade toda leva todo mundo para um nível de ansiedade muito maior, e aí também com a questão do digital a gente acaba tendo muito mais visibilidade nas ações e obviamente também acaba nomeando muito mais como essas interações podem ser definidas, né? E à medida que a gente vai definindo coisas, o que acaba acontecendo é que muitas coisas que antes eu não via como uma possibilidade concreta de alguma infração ou agressão, ou enfim, né? Hoje eu consigo enxergar de que não, na verdade, talvez um sofrimento que eu nem identificasse tão claramente, agora começa a ficar mais deflagrado, porque a gente tem meios para identificar essas coisas. Então, o que acaba acontecendo é que, óbvio, né? Isso acaba, de uma certa forma, se espraiando também na questão do trabalho. A pandemia também mudou o trabalho, né? Mudou a conexão no trabalho. Isso ficou mais forte no pós-pandemia? Eu acredito que o pós-pandemia acabou trazendo uma série de questões que hoje é que a gente vai sentir com muito mais clareza nas múltiplas interações que a gente tem, sendo no trabalho ou não. O fato da gente ter justamente inserido muito mais o digital a partir dali, porque a nossa vida passou a ser muito mais online, mudou completamente a configuração. O home office aumentou, né? Sem dúvida. Então, isso muda completamente a configuração das relações. E, obviamente... A gente já vê um reflexo um pouco disso agora? Então, penso que a questão do reflexo da pandemia, agora é que a gente consegue evidenciar com muito mais clareza quais foram as consequências daquele momento em que a gente passou a interagir por tela o tempo todo e como isso se reflete no nosso dia a dia, né? Então, a gente teve que se desenvolver, inclusive, para uma nova forma de comunicação que até então, embora já existissem os meios, não estava nas nossas rotinas. A gente inseriu isso tudo de repente, né? E ainda tem gente hoje correndo atrás de justamente aprender cada vez mais, principalmente, por exemplo, por uma reunião online, como é que eu me preparo para isso, do ponto de vista do que é possível, o que não é possível eu falar, ou ou em que ambiente, que cenário, todas essas coisas que parecem tão óbvias e que ainda não são, que ainda estão gradualmente sendo incorporadas no nosso dia a dia, porque a gente tem uma realidade. Boa parte daqueles nossos movimentos que eram feitos antes presencialmente, hoje são feitos por meio online. Distância. Exatamente. E aí, a própria condição, né, de como eu me preparo para esses encontros, de que maneira eu preciso ter um aparato tecnológico. E nós já temos uns bons anos pós-pandemia, mas as pessoas ainda... Isso é uma falha? É algo que ainda precisa ser aprimorado? Eu acredito que não se possa definir como uma falha. Isso, na realidade, ainda está sendo incorporado ao nosso dia a dia. E penso que, assim, para algumas gerações mais jovens, isso acaba sendo muito mais simplificado. Para outras pessoas, e não necessariamente por uma questão de idade, algumas outras pessoas vão tendo também uma certa dificuldade em lidar com essas questões. Faz parte de uma evolução cultural, né? De um movimento cultural. A gente está falando justamente desse choque de gerações, né? A evolução do digital, a evolução da comunicação e o choque de gerações. A gente já vai detalhar até no próximo bloco ainda a questão do mercado de trabalho, enfim. Mas uma curiosidade aqui que eu tenho, Lúcia, é se a interpretação da mensagem, ela muda de geração para geração? Mesma mensagem, né?
Muda bastante, porque na realidade, até o formato, tu vê que hoje, por exemplo, pensando nas condições de trabalho, né? Muita gente prefere interagir pelo WhatsApp do que ter um contato interpessoal, do que ligar para alguém. Enfim, existe hoje um meio que possibilita uma interação dinâmica e muitas vezes até equivocadamente da nossa parte fica aquela impressão de que porque a gente está falando pelo WhatsApp, as pessoas estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias né, na semana. Sim. E tal. Isso também é um promotor de ansiedade e dentro dessa escala aí do bem-estar, podemos também colocar essa condição, porque acho que isso também faz parte, esse ambiente também acaba levando a gente para algumas situações, às vezes, complicadas a gente lidar no dia a dia. E a forma com que as pessoas se expressam através do próprio canal é distinta, é diferente. Para alguns as abreviaturas funcionam super bem e está tudo certo. Para outras pessoas um texto precisa ser um textão para poder dar conta daquilo que a gente precisa dizer de fato. A gente às vezes esquece que esse meio, ele não te dá muitas possibilidades de entendimento de como essa pessoa está do ponto de vista de humor. E aí, dependendo da palavra, de como ela está sendo escrita, se ela está em caixa alta, tanto de quem está emitindo, quanto de quem está recebendo. Né? As interpretações acabam sendo... Porque a comunicação, o que ela é, né, Fernanda? Na realidade, ela é o entendimento da mensagem que eu emito para alguém. Então, na realidade, eu como comunicadora, como emissora da mensagem, eu tenho que ter uma preocupação e uma generosidade de que quem esteja do outro lado possa ter a compreensão correta daquilo que eu estou dizendo. E nem tudo que é claro na cabeça do emissor vai estar claro em quem está recebendo. Perfeito. Existe muito se fala, né, que o problema, a culpa é sempre do emissor da mensagem? Olha... Se algo deu errado, se a interpretação foi errada, a culpa é do emissor? A princípio, o que se considera é que a responsabilidade do processo para que ele finde do jeito que ele foi imaginado, e com o objetivo e o propósito que a mensagem tem, é do emissor. Então, o emissor é que tem que se preocupar. Tem que deixar muito claro. Ele tem que se preocupar se o outro efetivamente entendeu a mensagem, né? E essa coisa do me preocupar com o que o outro entendeu da mensagem requer muitas vezes que eu faça uma checagem, requer muitas vezes que eu tenha que fazer uma reemissão da mesma mensagem ou mudá-la com expressões ou vocábulos ou a própria pontuação, porque talvez eu não tenha sido muito claro na mensagem anterior. Enfim, esses cuidados a gente precisa ter no sentido de que eu possa realmente estimular o outro a me dar a devolutiva que eu preciso. Então, esse cuidado, na realidade, eu acho que transcende também um pouco isso que a gente está falando aqui, do canal ou... Independe, né? Ser era digital ou não. Ou não, né? Eu penso que, assim, a grande preocupação sempre de um bom comunicador é pensar de que, por princípio, ele tem que ser generoso com o outro e se empenhar para que o outro entenda aquilo que ele está querendo dizer de fato, né? E uma coisa que é fato é que comunicação dá trabalho. E como algo que acompanha também a nossa evolução, ela vai sendo lapidada, ela vai sendo melhorada, vai sendo ampliada, a gente vai tirando alguns vocábulos que já não cabem mais para o nosso padrão comportamental de hoje, a gente vai trazendo para dentro do nosso vocabulário novos vocábulos que talvez para a gente em outras épocas soasse de uma maneira diferente e que hoje passam. Palavrões, por exemplo. Existem alguns palavrões que hoje estão em capas de livro, né? E que para a gente, palavras que podem ser interpretadas de uma maneira equivocada, desculpa, não é exatamente isso, mas assim, de uma maneira que não é o que se entende hoje, né? Então, a gente precisa se adaptar a novos vocabulários, a novos entendimentos, para que a gente não fique tão chocado e, ao mesmo tempo, a gente não crie barreiras e impeditivos para que a gente possa se conectar melhor. Existe uma etiqueta para a comunicação digital, por exemplo? No WhatsApp, no trabalho, WhatsApp pessoal? Eu digo sempre que a grande referência é bom senso, né? E que todos nós deveríamos, a princípio, pensar que se eu não estou em contato contigo em horário integral, né, a gente não tem uma relação que faculta esse tipo de coisa, né, que nos possibilita esse tipo de coisa,
Eu também preciso preservar de que a minha relação, seja ela no ambiente de trabalho ou por outras questões, esteja limitada ou acordada dentro dos horários que para aquela relação funciona bem, né? Até para que eu não seja invasiva, para que eu não crie na outra pessoa um nível de ansiedade tão absurdo que ela não consiga nem gerenciar muitas vezes a questão do WhatsApp, né? Então, acho que um bom princípio para a gente se comunicar bem ali é se dar conta exatamente isso. Outra coisa é a gente saber que esse canal ele não é um canal que ele está disponível a todo momento, né? Então, assim, e que o outro não está disponível para mim, e aquela ansiedade que a gente entra, que vira um looping, assim, né? De que, a Fernanda visualizou e não me respondeu, aquela sensação ruim que muitas vezes... É o senso de urgência. Exatamente, é que a gente precisa administrar bem, entendendo que não é porque eu estou com um canal que me possibilita facilitar a comunicação instantâneo que a outra pessoa vai estar disponível. E aquela pessoa que também demora muito para responder, dias, né? Também é falho. Então, na verdade, é isso que eu estou te falando, assim, o que tem que haver de todas as partes envolvidas num processo de comunicação é um entendimento de que se alguém entrou em contato é porque precisa de uma resposta, né? E que o ideal seria que a gente respondesse. Eu percebo que hoje existe uma premência de tempo que muitas vezes coloca algumas mensagens num limbo e elas ficam ali adormecidas esperando que um dia alguém lembre e muitas vezes, inclusive, tem a dificuldade daquela coisa da emissão da mensagem para outra pessoa, né? E da outra pessoa ir recebendo outras coisas e daqui a pouco nem lembrar que ficou de alguma forma alguma coisa pendente de retorno para o outro. Então, tudo requer de que a gente consiga avaliar com, de novo, a questão do bom senso e, de novo, também uma questão assim de generosidade. Né? Então, olhar generoso se a Fernanda na não me respondeu ainda e eu tenho uma urgência na resposta dela, talvez eu deva mandar uma mensagem de novo para ela, reforçando. Aconteceu comigo dias atrás uma situação como essa. Eu mandei uma mensagem para uma pessoa que era uma mensagem voltada para a questão profissional e essa pessoa não me retornava e aí eu precisava de uma posição, acabei mandando uma segunda mensagem dias depois e perguntando. Chegasse a ver que eu te mandei uma mensagem e tal, e aí ela me retornou dizendo que ela tinha tido um problema com o celular, que ela ficou, enfim, privada de poder retornar e tal, porque ela não estava tendo acesso às mensagens, pediu desculpas, foi extremamente elegante e simpática, e acabamos encaminhando o que precisava ser encaminhado, porque também tem essa questão, né? Do outro lado, para além da impossibilidade, muitas vezes, da pessoa te responder naquele momento, tem a dificuldade, às vezes, de um problema técnico no próprio equipamento, do roubo do equipamento. Inúmeros... Nossa, o que não faltam são situações... O que a gente não pode é imaginar, né? Imaginar o que aconteceu com a pessoa. Nós vamos fechar esse primeiro bloco, mas no segundo bloco nós vamos falar ainda sobre a questão dos idosos, né? Porque entre gerações, por que está cada vez mais difícil de se comunicar? É um instante só. Muito bom. Entre gerações, por que está cada vez mais difícil de se comunicar? Estou aqui com a Lúcia Búrigo, professora e jornalista, que deu uma bela abordagem aí no bloco anterior sobre comunicação, sobre a generosidade no se comunicar, né? E falando em generosidade, evolução das tecnologias, dos meios de comunicação, das formas de comunicação, nós temos aí um conflito geracional, né? Tem a geração que já nasceu dentro do que há de mais moderno na tecnologia, mas tem uma geração aí ainda que não consegue se adaptar a isso, né? Principalmente os idosos. Quais são os principais desafios com os idosos, Lúcia? Então, eu acho que uma coisa muito boa da gente falar e lembrar, Fernanda, é justamente o fato de que a gente tem hoje, historicamente, pela primeira vez acontecendo nesse planeta, uma convivência de 7 gerações. Então, se a gente olhar lá desde a geração do silêncio, que foi aquela geração
até 45, né? Até os dias atuais, aí com os nascimentos que a gente tem visto da geração que está chegando agora, a gente tem uma quantidade gigante de pessoas convivendo nos mais variados ambientes. No ambiente doméstico, em casa, no entretenimento, no lazer e no ambiente de trabalho. Existem organizações hoje que chegam a ter 6 gerações convivendo. 6 né? convivendo no mesmo ambiente de trabalho. Exatamente. Então, a gente está falando justamente assim, de pessoas que viveram momentos diferentes, não só da sua história pessoal, porque a gente está falando de fases de vida completamente distintas, mas pessoas que viveram também transições diferentes de mudança do mundo como um todo, de cenário, de contexto e tudo mais. Por exemplo? Por exemplo, eu tenho pessoas que têm mais de 80 anos, a geração do silêncio, que estão sentadas numa cadeira de um conselho, de uma empresa, ou em uma situação de entretenimento onde está uma família. Eu tenho lá um avô, um bisavô, junto com uma geração recente, uma geração alfa, por exemplo, né, convivendo no mesmo ambiente, com interesses diversos e muitas vezes sem o treino, o traquejo da continuidade dessa convivência. Porque também uma das coisas que a gente nota hoje é que as famílias acabaram se isolando muito, e essa coisa da falta da convivência com a avó, com a bisavó, com a gente aqui na nossa região, né, a gente tem hábitos que nos mostram ainda bem, né? Muito dessa convivência acontecendo, exatamente, mas a gente sabe nas grandes cidades, nos lugares onde há mais dificuldade de locomoção, onde o tempo também é um fator difícil de administrar, muitas vezes, as relações humanas, né? Acaba havendo uma dificuldade. E óbvio que essa falta, muitas vezes, de traquejo social entre essas diferentes gerações, dificulta, inclusive, um diálogo, porque, entendi, na realidade, o que acaba acontecendo é que os interesses, eles são muito dispersos, e se eu não tenho interesse legítimo sobre aquilo que a minha ancestralidade fez, meus avós, meus bisavós e tal, que conversa que vai render disso, né? Então, acho que, assim, um dos grandes desafios do nosso tempo agora é justamente como é que a gente promove uma aproximação dessas diferentes gerações, no sentido de que elas entendam que sim, há convergência naquilo que a gente faz, pensa, planeja, vive, e que a gente pode trocar muito e que essa troca pode ocasionar uma riqueza muito grande para todo mundo que estiver envolvido nessa história, né? O que a gente precisa é vencer o desafio da barreira do celular. Eu até mexi aqui porque achei que ele estava à mão, porque justamente onde o digital está presente, o que acaba acontecendo é que há um encolhimento de uma possibilidade de interação. Então, acho que esse é um dos grandes desafios essa hoje. Falta, esse distanciamento, essa falta de interesse também na cultura do outro. Isso é dos dois lados? É tanto do idoso para o mais jovem e do mais jovem para o idoso? Com certeza. Eu acho que a gente está vivendo agora um momento que é muito oportuno da gente desconstruir o conceito de velhice como a gente conhecia até então. Porque, na realidade, nós ganhamos praticamente aí em um pouco mais do que um século, 40 anos de vida, de aumento na expectativa média de vida. E isso é muito significativo, quer dizer, eu praticamente dobrei o tempo de permanência no planeta, né? E se eu dobrei esse tempo e eu tenho a condição de ter uma vida mais qualificada do ponto de vista do pilar da saúde, do pilar financeiro, do pilar social, do pilar do conhecimento, e eu digo até do pilar espiritual, é óbvio que eu vou querer viver melhor, e para viver melhor, um dos grandes desafios é ter muito mais contato com todo mundo que está por aí, né? Então, assim, e quando eu falo todo mundo que está por aí, é no sentido de que não tem que ter um preconceito em relação às idades, né? Eu, como uma pessoa 60 a mais, preciso estar aberta para receber das pessoas mais jovens, uma série de aprendizados. Eu estou na sala de aula e troco muito com os meus alunos que são muito jovens e acho isso incrível. Tu já teve dificuldade em sala de aula? Com certeza, em algumas oportunidades. Que tipo de dificuldade em sala de aula tu já enfrentou, por exemplo? Vocabulário. Vocabulário? Já tem uma nova língua sendo falada? Totalmente. Existe toda uma nova geração de gíria por aí que, na realidade, a gente
né, às vezes fica um pouco surpreso com a utilização da terminologia e de como ela entra e do que ela significa. Mas, para além disso, eu acho que tem que ter assim, uma boa vontade das duas partes de entenderem que assim, a gente precisa... Assim, o Dad Schneider tem uma frase que eu acho maravilhosa, ele repete isso em palestras e eu sempre falo, né? Com o crescimento da quantidade de pessoas em processo de envelhecimento no planeta, o que acaba acontecendo é que a gente vai ter que achar uma maneira de se entender, né? Então, acho que tem que haver das duas partes um desejo legítimo de que a gente possa estabelecer uma ponte. E na medida que isso acontece, e a gente levando com bom humor, com uma certa malemolência, com essa coisa de entender que tudo é aprendizado, a gente consegue estabelecer pontes que sejam pontes mais duradouras, né? Ô, Lúcia, e existe algum outro caminho, por exemplo, um curso, um aperfeiçoamento para reduzir esse conflito? Por exemplo, vou preparar os meus, no teu caso, né? Vamos preparar os nossos professores para entender essa geração? Eu acho muito pertinente a tua pergunta. Na verdade, eu diria que não existe um curso ou um caminho. Existe uma permanente preocupação de melhorar o processo de comunicação independente da questão geracional, né? Então, assim, comunicação exige de nós como uma habilidade, né? Uma permanente reciclagem. E a gente precisa estar sempre aprendendo sobre isso. Porque a comunicação não é um processo estanque, que ele é um processo que precisa ser lapidado o tempo todo, porque à medida que a gente vai mudando o nosso contexto, o nosso comportamento, nós vamos evoluindo nas descobertas que fazemos a respeito de nós e do mundo, né? E ela começa de dentro para fora, né, Fernanda? Então, é um processo que começa com autoconhecimento profundo e a partir dali eu vou aperfeiçoando porque assim, o que é a comunicação, né? É a expansão daquilo que está dentro de mim para transformar uma ideia em algo que eu vou materializar. E eu só consigo fazer isso bem feito na medida em que a minha comunicação vai sendo lapidada, vai sendo melhorada. E eu vou entendendo também essas novas realidades. Então, nós já falamos de duas falhas ali, né? Que é a questão da relação, né? Que mudou muito, distanciou as pessoas. A segunda aqui que tu me citou foi o vocabulário, assim, né? Entre tantas, né? Esses dois pontos me chamaram a atenção. E o que mais, assim, ó, pais, filhos, netos, avós reclamam, né, de desafios uns com os outros na questão da comunicação? Os desafios, de novo, eu vou voltar para uma questão importante, que é a questão do comportamento, né? É justamente assim, a falta muitas vezes de entendimento sobre mudanças comportamentais. Então isso leva às vezes a gente a criar barreiras, né? E essas barreiras, elas muitas vezes criam estereótipos que a gente até nem sabe exatamente de onde vem, e a gente vai alimentando esse bichinho desse estereótipo, e isso vai se traduzindo na maneira com que a gente se comunica com o outro, na maneira com que a gente vai criando expectativas em relação ao outro também. Na linguagem, a gente vê, por exemplo, uma linguagem etarista ou idadista, e falando justamente sobre comunicação, né? O Dr. Kalash fala muito sobre isso, né? Que se a gente fala de idadismo ao invés de etarismo, parece que fica mais claro de que a gente está falando, sim, de uma questão de uma barreira de idade, né? Então, na questão da idade, tu percebe, por exemplo, em frases, né? Como, tu ainda faz tal coisa, um conteúdo restritivo, como se estivessem te limitando a ter determinadas atividades, porque tu tem uma idade X e aquilo por si só. Então, Fernanda, mas tu ainda dá aula? Como volta e meia eu escuto algumas pessoas. Mas tu ainda não tens o WhatsApp? Exato, que denota essa questão. Tu não acredito que tu não tem um aplicativo de banco. Perfeito. Mas aí a gente esbarra de novo na questão da idade, que tem um pessoal que não está completamente, eu vou usar o termo analfabeto, porque realmente não pegou muito, a evolução muito E não é distante. Só isso, sabe, Fernanda? E aí é o que eu te pergunto, Lúcia, o digital ele também é excludente? Com certeza, a gente precisa criar alternativas para que haja inclusão a partir do digital.
ano passado eu conduzi um trabalho dentro do Festival SGB em Florianópolis, que justamente tinha uma chamada de que era quantas janelas se fecham quando o digital não olha para trás, né? E era justamente essa coisa de que, assim, se eu não me inserir, eu vou acabar ficando alijado do processo. Porque hoje, por exemplo, eu acabei de ver um comentário de alguém que disse que foi a um restaurante e que não usa celular quando vai sair com as amigas, porque justamente quer se comprometer de estar presente mesmo, e presença é fundamental para um bom processo de comunicação. E essa pessoa comentava de que ela chegou no restaurante e para ela poder fazer um pedido, ela precisava necessariamente entrar no aplicativo. Essas obrigações, que isso também ganha proporção, isso nós estamos falando de um restaurante, né? Mas talvez ela tenha uma proporção ainda maior quando a gente parte para a questão de benefícios, como INSS, prova de vida, banco, cartão, isso acaba também limitando algumas porque dificuldades. Muitas instituições acabam tirando a opção que o idoso está acostumado, né? É essa coisa de eu optar só pelo meio digital que acaba fazendo com que a pessoa fique sem alternativas. É como se todo mundo está no digital, então precisa que tudo aconteça por ali. Por que o restaurante não pode ter um cardápio físico? Por que eu não posso ter uma opção de serviços pensando que eu tenho, sim, independente de geração, pessoas, inclusive, que se negam, entendeu, a atuar dentro de uma determinada perspectiva de inserção digital? Quanta gente que a gente conhece hoje, que são pessoas mais jovens e tal, que estão justamente abdicando das redes sociais para justamente se desintoxicar dessa coisa que a gente está vendo que se cria a partir dessa nossa convivência na mídia digital, né? Então, por que a gente não pode pensar em ter o caminho do meio ou dois caminhos e alternativas diferentes para demandas diferentes? A gente já está encerrando, Lúcia, mas eu quero encerrar com uma última pergunta aqui. Nos próximos 10 anos, com essa evolução toda, o que pode ser feito para que a gente consiga construir esse futuro, daqui a 10 anos, com uma comunicação um pouco melhor? Boa pergunta, né? Eu não tenho uma fórmula mágica para pensar nisso e, assim, acho que o grande pulo do gato nessa história toda é a gente investir no relacionamento humano. Eu acho que essa é a grande saída e a grande sacada para que a gente consiga ter uma comunicação melhor. Os canais digitais estão aí e são super necessários e nos ajudam, e ajudam muito no sentido da gente minimizar esse impacto roubador de tempo aí que a gente tem, né? Por outro lado, justamente porque a gente tem essas possibilidades, a gente precisa exercitar mais as nossas interações. Então, acho que independente do que vem pela frente, talvez o grande desafio de hoje seja como é que nós promovemos mais diálogos nos ambientes onde a gente está. Em todos os ambientes de entretenimento, nos ambientes familiares, no nosso ambiente organizacional, de que maneira a gente pode fomentar de que as pessoas possam estar juntas, possam estar trocando ideias, possam estar de alguma maneira também derrubando algumas barreiras que elas têm em relação à questão do etarismo, que pode ser do mais velho em relação ao mais jovem, e pode ser ao contrário, né? E que está aí para a gente aprender a conviver com ela, porque afinal de contas, daqui a pouquíssimo tempo nós vamos ser o 6º país do planeta em volume de idosos. Então a gente precisa achar alternativas para que essa população seja inserida. Exatamente, para que isso flua melhor e entender melhor como é que vai se dar justamente, né, essa ergonomia relacional a partir de agora. Eu acho que nós temos muitos desafios pela frente e acho que a gente precisa plantar isso agora. Eu brinco com os mais jovens quando eu falo sobre esse assunto e a gente traz isso para dentro das organizações, nas formações, nas palestras, né? De que, assim, nós precisamos colocar a discussão sobre a longevidade dentro do nosso dia a dia, porque é isso que vai dar para a gente repertório para que a gente possa ter relações melhores no futuro. E aí esse mais jovem que hoje esteve conosco numa sala onde tinha uns 60 a mais, de repente dando uma formação, ele lá na frente vai poder ter uma outra atuação em relação à questão dessas diferenças que essa questão geracional gera, né? Então,
a gente precisa criar estímulos para o encontro, sabe, Fernanda? Cada vez mais nos aproximarmos. Exatamente. É isso? É isso aí. Esse é o grande segredo. Esse é o grande segredo. Lúcia, muito obrigada pela tua participação aqui, pelos teus esclarecimentos, pela tua colaboração. Espero recebê-la mais vezes, porque o assunto da longevidade também é um assunto que precisa, né, ganhar holofotes, né? Precisa estar em evidência cada vez mais, até por esse dado que você falou. Mas eu gostaria que tu deixasse aqui o teu contato. Qual é o teu contato? É rede social? Também na rede social, eu na verdade empreendo. Hoje nós brincamos muito com isso, eu e minha filha, porque eu sou uma baby boomer com uma Gen Z, né? E a gente juntas faz um trabalho muito bacana que é voltado justamente para essa coisa da formação, da educação corporativa e para além da educação corporativa, de eventos corporativos também, onde a gente traz os temas pertinentes à comunicação, as questões da convergência geracional, alguns workshops que justamente têm essa pretensão, né, de estabelecer aí novas ferramentas para o diálogo, de ajudar a criar essas ferramentas para estimular a gente a conversar mais, né? E o contato na @Bossa Experiências Criativas ou @Lúcia Búrigo. Vocês conseguem conversar comigo pelo Instagram ou pelo LinkedIn. Tá certo, Lúcia. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E conversar bem continua sendo, então, uma das ferramentas mais importantes para aproximar pessoas dentro e fora do mundo digital. Eu agradeço também a sua companhia até aqui e até o próximo Sala de Entrevistas.